Boa noite, galerinha. Como é que vocês estão? Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos que estão chegando. Aí, Luiz chegando por aí. Nossa convidada já está aqui, a Amandinha. Deixa eu só colocar o tema da live aqui. Carisma. Vamos perguntar aqui, você tem carisma? Vocês que estão vendo a live aí. Boa noite, Garela. Garela é complicado, hein? Lívia Maria, Arthur, Ethan. Boa noite, pessoal aí. Gabriel Santana, de Recife. Um abraço para todo mundo de Recife aí. E aí, pessoal, como que é? Vocês têm carisma? Vocês são pessoas que conseguem cativar com a comunicação de vocês? Vou falar que é difícil, viu? Muitas vezes a gente acaba tendo outras questões na nossa comunicação e não consegue cativar quando fala. Sabe aquelas pessoas que você olha e parece que a pessoa é muito arrogante? Já passaram por isso? Você chega num lugar, a pessoa começa a falar, você fica assim, nossa, não fui com a cara dessa pessoa. Talvez essa pessoa não tenha carisma, não é mesmo? Nossa convidada hoje tem muito carisma, tem uma história muito bacana. Eu tô louco pra bater esse papo com ela. Inclusive eu vi uma live dela recentemente, fiquei assim muito surpreso, cara, porque ela tem um domínio de palco muito grande, né? Fala muito bem. Passou ali por uma das maiores provas de fogo, que é o BBB. Enfim, pessoal, vamos conversar aqui com a Amanda de Gedian. Fala, Amanda, como é que tá? Boa noite. Boa noite! Ai, eu tô muito feliz hoje. Ô, cara, que legal. Pô, eu que tô satisfeito de conversar contigo. Primeiramente, brigadão por ter topado, viu? Valeu mesmo, Amanda, topado Nada, participar. gente. Ó, eu já te sigo um tempão. Tava até falando agora com meu marido que eu errei hoje Ah, o quiz, porque eu faço quiz. Eu meu errei o Deus. primeiro, eu falo, ai, tava na cara que era isso. Eu me divirto, porque eu já me acho uma perita, né? Tá. Com certeza é. Se você acompanha o Metaforando, com certeza você é. Pode ficar tranquila. Ai, muito obrigada, Thales, por essa live. Espero que a gente consiga aí desvendar, né, esses mistérios do carisma, né? Deus. Ô, Amanda, como eu sempre começo aqui a live fazendo uma pergunta bem tranquila pro pessoal, sempre que vem um convidado, ainda mais uma convidada como você, que se comunica muito bem, você é uma pessoa muito carismática, né? Eu tava Obrigada. vendo tua live no Mercado Livre, foi esses tempos atrás aí. Eu tava vendo tua live lá, falei, cara, você abre a live com um sorriso muito bacana, você é muito convidativa. Né? Não sei se você faz isso com conhecimento de causa, se você tem treinamento, se é intuitivo, se é de família. Né? Quero te perguntar tudo isso aqui hoje. Tá. Sei que você é armênia, né? Já tem uma Sim. comunicação bem Aqui, mais ó. Legítima. bem ferrenha, pois é. Mas então eu queria começar te perguntando, na sua jornada como empresária, na sua jornada pelo BBB, nós vamos falar sobre isso também, mas em tudo que você já viu, já testemunhou, já passou, o que você considera que seria uma má comunicação? Qual que você acha que é uma má comunicação? Eu acho que a má comunicação é você não conseguir expressar o que você está pensando com clareza, né? Então, Legal. você deu a entender, você não conseguiu expor exatamente os pontos, porque é muito difícil. Às vezes, por exemplo, tenho dificuldade, eu visualizo uma coisa, eu não consigo explicar para o design o que eu quero. Isso eu tenho uma grande dificuldade. E aí Na eu sua começo cabeça você consegue ver. eu tô na minha cabeça vendo Tá. algo maravilhoso. Na hora para explicar, porque eu não tenho domínio sobre desenho, essas coisas, eu tenho dificuldade. Aí eu começo a falar ou a desenhar. Então eu falo, eu vou te mostrar Tá. o que está na minha cabeça. Então, muitas conversas, às vezes, quando eu falo, gente, que falta de comunicação. Porque era só ter falado isso, olha o transtorno que está acontecendo. Então, acho que a gente consegue evitar muitas coisas só falando, né? Sim, sim. Não, com certeza. A comunicação é o pilar de muitas situações, inclusive da nossa autoestima. É comum você ver pessoa que não sabe se comunicar bem, que não consegue organizar as ideias, ter uma autoestima ruim, né? A pessoa chega, por exemplo, numa apresentação em público, num seminário, numa abordagem de venda, começa a falar, fica nervosa, engasgueta tudo, trava. O que a pessoa pensa na sequência? Putz, eu sou um merda, eu não sei me comunicar, eu devo ser muito ruim. Então é interessante que assim, a comunicação ela tem uma ligação direta com a forma que a gente se sente, como a gente se interpreta. E olha que negócio louco. O contrário também é verídico. Se você pega as pesquisas da doutora Amy Cuddy, né, as mais recentes, sobre postural feedback, ela correlaciona o seguinte: quando eu tenho uma sensação autoconfiante, estou com a minha autoestima em dia, vamos dizer assim, né, eu consigo ter uma postura bacana antes de me comunicar.
isso ressoa na minha comunicação e, consequentemente, na forma que os outros me veem. Então, a gente traça um plano que é o seguinte, né? Uma ideia. A pessoa que ela entra no palco falando, eu vou me comunicar mal, ela vai, de fato, se comunicar mal. E o pior é que quando ela sai do palco ou de qualquer situação social, ela vai olhar para essa situação para trás e vai falar, putz, mandei mal. Consequentemente, o próximo evento que ela for participar, que ela precisa se comunicar, a cabeça dela já vai estar codificada com a seguinte mensagem: eu sou muito ruim, eu não sei me comunicar, eu não sei me Eu vou expressar, errar. eu vou errar, e erra, é a profecia autorrealizável, né? A pessoa acaba entrando. Então é sempre bacana ter esse diálogo, né? Antes de você entrar numa situação, cada um tem o seu ponto ansiogênico, né? Tem gente que não gosta de falar em público, tem gente que não consegue fazer uma abordagem romântica, de repente na paquera, tem gente que tem problema com uma abordagem profissional em vendas. É sempre bacana lembrar, né? Antes do momento da comunicação, tentar adotar uma postura não verbal de confiança, que a gente fala que é o peito estufado, a cabeça levemente elevada, e criar. Tem gente que cria mantra, tem gente que cria frase de efeito, mas tentar ter na cabeça alguma frase. E lembrar que quanto mais você passa pelo episódio ansiogênico, menos ansiedade você tem enquanto a isso. E é um negócio que eu queria te perguntar, cara. Você se comunica muito bem. Não me parece, pelo menos vendo de fora, que você é impedida por alguma ansiedade, que a ansiedade acaba te travando. É isso que eu Eu vejo não de digo fora. ansiedade, mas assim, você falou bem da live do Mercado Livre, né? Eu Sim, me cago de medo de começar, porque é uma legal. responsabilidade. Então, assim, eu vou assim, com aquele frio na barriga, e eu até gosto, porque depois vai conseguir. Ai, o microfone não falhou, deu tudo certo, mas eu vou comer. Eu tenho esse medo, eu acho que é normal, né? Não é porque eu já fiz várias que eu vou estar tão relaxada, muito pelo contrário, é uma responsabilidade. Não é a minha live que eu tô abrindo no meu Instagram e batendo Uhum. papo com o seguidor, que eu posso errar. Não tem problema. Às vezes eu erro na live, eu dou risada. Eu falo, ai, gente, nada a ver, errei. Porque eu prefiro isso do que senão a pessoa trava, errei. Ai, meu Deus. Então, vida que segue, vamos lá. Mas isso é com o tempo, né? Sim. Porque, lógico, porque é experiência. Então, talvez a minha próxima vai ser melhor do que a que eu tive agora. E por aí Legal. vai. Mas existe sim esse medo, né? A gente faz exercícios antes da fala, até da postura, né? Como você falou, estufa o Olha só, peito. você faz exercício? Que legal, Faço porque, legal, legal. por exemplo, se eu estou em algum lugar, eu sei que isso eu fui aprendendo com o tempo, e óbvio, vendo vocês Hum. falarem em casa eu tô assim, tô largada, ninguém tá Sim, vendo. Mas sim. como que eu vou entrar num lugar ou numa live que eu vou entrar assim? Que vontade que vão ter de me olhar? Então eu posso estar naquele pior dia, eu dou aquele. E quando você fala do sorriso, eu vi até eu fico desesperada, né? Porque ele tem vários peritos aqui. Será que se eu rir assim? Aí o menino falou aqui, tá um sorriso forçado. E eu já não sei se hábito de Hum. comunicar, que a gente fica muito, né, com a boca. Tanto que termina as coisas, você tá com dor no maxilar, você tá assim, meu Uhum. Deus do céu. Sim, Mas sim. não é que, eu não acho que pra mim que é forçado, eu acho que é um automático e acaba você ficando. Não sei nem se é tipo, né, aquele. Mas também não sei dizer a tal, a não sei o quê. Eu só viro e falo, gente, é um a tal. Ele falou, é um a tal. É isso Então, eu aqui. evito muito me movimentar muito, porque eu quero que Legal. preste atenção no que eu estou falando. Mas eu sou muito agitada. Então, assim, eu Sim. prefiro estar com uma ficha na mão, alguma coisa, porque senão eu vou ficar assim. Não vai ter Cara, jeito, né? não, legal. E você até comentou, né? Várias coisas bacanas. O sorriso, ele é a máscara mais utilizada, máscara social que a gente fala em qualquer situação. E isso não é ruim, né? O pessoal fala, puxa, eu não vou colocar o sorriso, eu não vou colocar máscara, eu não serei autêntico. Não, não tem problema nenhum. O sorriso de cortesia que a gente fala, né? Num contexto de comunicação social onde a gente tem um peso comunicativo, por exemplo, você como host de uma live de publicidade ou uma apresentação de programa e tal, você acaba tendo que ter de fato uma persona, né? Você não pode chegar lá, como você comentou, e ser a Amanda que está aqui em casa, Às pá. vezes eu estou num dia que não foi um dia tão bom. Puxa, Mas todo mundo. é o trabalho, né? As pessoas não têm culpa, né? Ou Sim, você está um dia na rua, que um dia você não está bem, a pessoa te para tirar uma foto. Ela não sabe. Ela tá vendo aquela manda do Instagram. Então, como é que eu não vou dar um sorriso para ela? com Né? certeza. Então, eu acho que isso na comunicação é muito importante também. Sim. Inclusive, o pessoal que está aqui pode deixar perguntas, a gente vai ver as perguntas aqui, tá legal? Vamos tentar responder o máximo que der aqui também. A Amanda comentou um negócio muito legal. Ela falou: olha, eu me cago de medo de começar. E é importante frisar isso aqui.
começar. E, cara, por incrível que pareça, muitas pessoas, eu diria que a maioria, pula fora da situação justamente no começo, que é quando a gente tem o pico de ansiedade. Você pega as pesquisas, existem alguns números, né? Cerca de 30 segundos até mais ou menos 1 minuto e meio é o máximo que você vai experienciar de ansiedade, geralmente no início de um evento ansiogênico. Né? No começo de uma live, no começo da apresentação do programa, no começo de um contexto de vendas, de abordagem, de palestra. Justamente entre 30 segundos até 1 minuto e meio, o coração vai dar aquela bombada, como você comentou, o estômago dá meio uma revirada. Tem gente que experiencia a garganta dar uma apertadinha também, a voz vai ficando um pouco mais aguda. Isso é muito comum, muito comum. Mas aqui quem está na live, pessoal, de repente tem alguém aqui que passa por essa dificuldade de se comunicar com pessoas que gostaria, numa abordagem de palestra, enfim, de trabalho. Grave o seguinte, a ansiedade, ela é basicamente, deixa eu dar um exemplo bacana aqui, ela é como se fosse um foguete, tá? Aqueles foguetes de teste, tá? Não um foguete que vai para o planeta. Vamos pensar no foguete vai de teste. Volta. Vai e não volta. O foguete de teste, ele faz o quê? Ele sai. Uma intensidade lá lascada, ele vai, sobe, e ele faz isso aqui, ó. Então, a ansiedade, ela, sintomatologicamente falando, quando você não tenta lutar contra ela, ela é basicamente como um foguete. Você tem ali o estímulo ansiogênico, para cada pessoa é um. Né? Por exemplo, eu também sou um cara, na verdade, eu sou muito tímido. Eu tenho um problema muito grande para falar ao vivo para um grande público, né? Tipo o que a gente está fazendo agora. É basicamente um problema muito grande. E é engraçado que, assim, não parece, né? Obrigado. Eu fico muito satisfeito. Mas porque assim, nossa, ele fala, ele mostra isso. Como que você vai imaginar que a pessoa é tímida? Nossa, muito. Eu vejo muitos atores falando, não, gente, eu sou tímida. Eles falam, o humorista falando que é tímido. O humorista é tímido? Mas existe, né? Sim. E aí, tipo assim, o que eu sempre coloco na cabeça, é claro que, como você bem comentou, com a prática, com o tempo, isso vai cada vez mais normalizando. Então, hoje, minha timidez é muito menor do que 10 anos atrás, né, quando eu fazia teatro e tinha que subir no palco, por exemplo. É muito menor. Mas o ponto é, no início da apresentação, eu sempre lembro desse fator da ansiedade. A ansiedade vai subir, ela vai ter um pico dela, eu vou deixar ela me atravessar. Essa é a mentalidade. Deixa a ansiedade te atravessar. Porque se você deixar ela te atravessar, ela tem esse efeito que você comentou. Ela dá aquele gelo no começo. Parece que eu não vou conseguir. Putz, passou 30 segundos, eu tô lá, nem lembro que eu tava ansioso, eu tô lá, blá, 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 olha o telão, olha pra cá, piriri, pororó, tá? Consigo manter. O problema é que a maioria das pessoas pula fora nesse começo. Qual que é, assim, a maioria pula fora. Tanto abandona o evento, né? Passa a palavra para alguém. Eu vou sair fora. Fulano, assume aqui. Né? Trabalho em grupo é muito comum. A pessoa travar e o outro do grupo começar a falar no lugar. Mas o que é muito comum também é a pessoa começar a ficar muito comprometida. A comunicação dela. Ela começa a sentir aquela sintomatologia de ansiedade. Ela começa a perceber. E aí o que acontece no cérebro é a chamada metaconsciência. Ela começa a prestar atenção nos sintomas do corpo dela. E aí ela para de prestar atenção no que ela está falando. E o cérebro dela divide. O cérebro dela começa assim, vamos supor, ela está falando a live do Mercado Livre. Eu vou falar de ofertas, eu vou falar... Enfim, eu tenho um roteiro para falar, que eu sei esse roteiro. E eu começo a dizer, então, pessoal, Mercado Livre, boa noite, pessoal. A gente tem algumas ofertas. E aí o meu coração acelera. Aí o cérebro da pessoa começa a oscilar. Ofertas, putz, meu coração está acelerado. Mas as ofertas, caramba, agora minha garganta tá ficando presa. Mas olha, pessoal, a gente tem aqui um computador. Nossa, agora eu tô sentindo a minha mão tremer. E nisso a pessoa presta cada vez... Beber uma água. A pessoa presta cada vez menos atenção no tema do que ela tá falando e se volta pro corpo. E é aí que mora o grande perigo. Porque a pessoa começa a entrar num diálogo interno do seguinte sentido. Eu preciso parar, eu tô muito ansioso, eu tô muito ansiosa. Deixa eu diminuir isso aqui. E essa é a pior cagada. Porque não dá para lutar contra a ansiedade. A ansiedade ela é natural. Antes de começar, eu respiro muito fundo. Porque na minha cabeça, é para eu ir acalmando o que eu tô acelerada. Porque assim, eu tô acelerada. Eu quero fazer aquilo dar certo, né? Tanto que as minhas lives, geralmente, quando vão no ponto, falam assim, pode encerrar, na minha cabeça, já? Como que uma hora passou tão rápido? Voou. E aí, quando eu termino, obrigado, Senhor. Mas no começo, põe o peito, respira fundo, para ir diminuindo. Então, quando eu já entro, toda feliz, ainda tá. Mas ela baixa mais rápido, assim. Eu consigo ir mantendo essa apresentação normal. Mas
Eu sempre quando eu termino, eu falo pro meu marido, foi uma merda, né? Nossa, fui horrível. Eu sei, eu não me assisto. Eu não me assisto em gravações, eu não me assisto depois, eu sou muito crítica. E aí eu vou, falo a minha voz estava horrível. Nossa, preciso fazer a fono porque eu tô com trava na fala, tô fazendo pausa mental, tá uma merda. E aí ele fala, não, olha, foi muito melhor que a outra, a Alice deu... E aí eu gosto de ouvir aquilo, meu, aqui foi uma merda, né? Eu gosto, mas eu não me assisto. Caraca, não, ó, eu fazia isso no começo. A minha primeira vez no Danilo Gentili no The Noite, eu não vi, cara. Pessoal, família Ai, assistiu pra meu, morro de assistir. vontade de ir lá. Gente boa pra caramba, cara. Ele troca uma ideia muito bacana no começo, ele, assim, pra deixar a gente tranquilo. Então o cara ele é fera, né? Você nem sente que você tá sendo entrevistado. Como a gente conversa. Mas, ô, Amanda, bom, a gente começou aqui falando sobre ansiedade. Você tem um histórico, né? Você passou pelo Big Brother Brasil, pela grande casa vigiada, que todo ano a gente está aí. E, cara, eu queria muito te perguntar sobre isso, porque lá dentro, claro que faz um tempo já, foi que 2015, 7 anos, fez 2017 agora. anos. É. Então, tem um tempinho já, eu creio que você deva olhar e falar, putz, eu teria feito tal coisa diferente, barará, barará, imagino, né? Imagino. Mas o que você lembra na casa? Porque assim, no Big Brother, vamos pensar. A gente tem o jogo da manipulação rolando a todo momento, né? A gente também tem que, de certa forma, participar disso. E quando a gente fala manipulação, eu falo que é uma manipulação indireta. Porque ninguém chega e fala assim, olha, Amanda, vai lá agora e xinga fulano. Sim. Acontece assim. Então a produção tá ouvindo tudo. Então Nossa. ele sabe que eu já tô um pouco irritada com a Maria. Tá. Aí, talvez, acontece alguma prova que a Maria é muito boa, não sei, enfim. Eu falo que são manipulações indiretas. Não existe falar pra gente fazer alguma coisa lá. Legal. Eles colocam coisas que podem explodir juntas, assim. Porque essa escolha dos participantes já é exatamente, você não tá lá à toa. Com certeza. Entendeu? Mas eu queria te perguntar, cara, como que ficou na sua cabeça lá? Como que era? Porque, na minha visão, assim, eu não iria, não me imagino indo, porque eu acho que a minha cabeça não ia aguentar, cara. Acho que a minha cabeça ia estourar. Porque eu tenho um problema muito sério. Eu preciso ter um momento para falar o que eu penso de verdade. E às vezes, claro, que eu acabo, como eu tô sempre tentando analisar as pessoas, eu acabo soltando. Mas aí, para minha esposa, né, eu solto aqui em casa, você viu fulano mentindo na cara dura, isso aqui e tal. Eu não me Ai, imagino meu, é participando. maravilhoso. Não me imagino participando do BBB. Mas eu queria saber como que ficava a sua cabeça, se você ficava sempre alerta, se era um negócio assim, putz, será que fulano tá mentindo? Se esse negócio, será que estão mentindo para mim? Isso ficava na tua cabeça lá? Como que era? Depois eu quero até te perguntar disso, de você conversar com todo mundo, que acho que indiretamente, você, automaticamente, na verdade, você tá lá. Aí, ó, tá nervosa. Aí, ó, tá não sei o quê, né? Com Eu certeza. falo, imagina você dá um presente para um amigo seu e aí teu amigo não gosta, aí não dá nem para mentir na tua frente, cara. Não dá, não dá. Não. Mas no programa, eu tava com 28 anos, né? Então, assim, hoje eu não tenho a mesma cabeça de 28 anos. Talvez sim eu faria outras coisas, ou deixaria de fazer algumas coisas, falaria mais ou falaria menos. Eu não gosto de ficar pensando, e se? Porque eu fico naquela, e se? Será que se eu tivesse feito isso eu tinha ganhado? Será que porque eu fiz isso, então eu peguei o segundo lugar? Então tem coisa que é melhor falar, deixa pra lá, porque tem situações que eu lembro, tem situações que eu não lembro. Às vezes eu vejo o vídeo e falo, não lembro o que aconteceu. É muito intenso. Então, assim, você tem raiva, você tem muita raiva. Você gosta, você dá risada, você dá muita risada. Você tem um dia que você não quer fazer nada. Só que você tá lá, tipo, meu Deus, estão me assistindo. E agora? Porque eu nunca esqueci que tinha lá programa, câmera. Não dá. E aí você fica pensando, né? Você ouve um falando, ouve o outro falando. Aí o que tá fazendo muito barraco tava saindo. Aí a minha chamada era de um monte de barraqueira, né? Eu falo, manda calar a boca, Eu tá. vi. Eu tenho Aí mais eu defeito cheguei que não lá, sei o né? quê. Tem uma que eu postei esses dias, tava assim, não sei o que lá, tá indo pra rezar. Tem várias cenas, eu com o terço na mão. Eu vi. Amizade, tô nem aí. Aham, Uma das minhas melhores amigas hoje eu criei no programa. Então aham. você paga a língua de tudo que você fala, porque lá dentro é uma realidade completamente diferente. O que a gente vê aqui fora como telespectador tem, sei lá, 80 câmeras. Eu só tenho 2 olhos, 2 ouvidos e o que me contam. Então, às vezes, você passa e ouve metade da história, o outro conta do jeito que ele quer. Aí você já começa a pegar a raiva da pessoa que não fez nada. Mas você tá com raiva de olhar para aquela. Porque lá
eu briguei com você, no máximo eu posso pro quarto, eu tenho que ficar te olhando. Então, eu lembro que, assim, eu não queria entrar em muitas discussões, porque eu poderia ser eliminada. Eu tinha 3 meses para ganhar 1,5 milhão. Quanto que eu ia ganhar? Na minha cabeça, 1,5 milhão, gente, eu nunca mais ia precisar nem trabalhar. Eu tava assim, não, Hoje sua cabeça não nossa, pensa não. assim, com certeza, né? Sabe? Eu falei, nossa, gente, então eu tenho três. Aham. Então, assim, coisas que eu acho que eu não faria igual. Talvez se eu fizesse mais, eu falei, putz, por que eu fiquei quieta ali? Né? Tá. Mas tem muitas situações que eu acho que eu prefiro até nem ficar martelando muito, que não tem como voltar 7 anos atrás e Com refazer. certeza. Eu acho que tudo que eu fui fazendo me fez chegar no segundo lugar, ganhei meu dinheiro. Fico puta, tenho raiva até hoje que eu não ganhei. Dá pra ver? Alguém se consegue ver raiva? Como é que é raiva? Como mostra Putz, raiva? Não ganhei. não, mas com a voz, com a intensidade que você falou, a raiva chegou, a alma Porque, da sua cara, alma. eu queria ganhar 1,5 milhão, lógico, né? Mas assim, foi ótimo pra mim. Cheguei, nem imaginei que eu ia chegar no segundo lugar. Na minha cabeça, eu saí na primeira semana, porque sou muito explosiva, eu vou brigar, e eu me surpreendi. E eu aprendi depois a ter muita paciência também. Isso A que eu ia te perguntar, se ter ouvir passado pelo mais. BBB mudou alguma coisa em você. Legal. Mudou. Mudou. Eu sempre fui. E eu acho que a maturidade também, com certeza, com o passar dos anos, às vezes você prefere ter paz que ter razão, sabe? Ah, tá bom. Sim, sim, sim. Antigamente não. Sabe? Era discutia, não deixava ninguém falar, já rebatia, brigava. Chega uma hora que você cansa disso, que não vai chegar a lugar algum. Mas, com 28 anos, nem tanto, a gente não pensa tão assim. O microfone deu uma cortada. Isso que eu tirei as notificações. Isso que eu tirei as notificações. Mas, para não me perder. Mas eu aprendi assim, deixa eu ouvir mais, não vai adiantar Legal. me explodir. E acho que foi ajudando. Até me Legal. conhecer mais, né? Porque eu falo, gente, todo mundo que era meu amigo falava assim, não acredito. Nossa, eu não acredito que você foi. Não, tava chorando, mas você não chora. Eu falei, mas tava chorando. Tá? Então, nossa, é um aprendizado, é uma experiência que quem tem a oportunidade vai. Mesmo que você cancelar, porque agora você. Pois é. Tem esse Eu diferencial não de sei, hoje em dia. eu não sei se você teria sido cancelada naquela época. Eu tenho certeza que se eu fosse, eu seria, cara. Porque, nossa, eu ia sair falando que meio você tá mentindo. Mas, Amanda, e aí perguntando uma outra coisa, assim, também tem a ver com BBB, né? Eu imagino que lá dentro, pelo menos isso que a gente vê nos jogos sempre, todo ano, a galera mente muito, né? Tem a galera que mente realmente, como você falou, fulano conta uma história do jeito que ele quer, para ter um efeito, parará. Como que você fazia, né? E assim, isso, todo ser humano faz isso, a gente está sempre tentando saber se o que falam pra gente é verdade ou é mentira. Então isso é intuitivo. A gente vai sempre tentar julgar. Que método que você usava ou como que você pensava sobre isso, sobre essa questão da mentira dentro do jogo, dentro da casa, da discórdia, da manipulação dos participantes, né? Não da estrutura do programa. Como que você via Não, isso? na minha edição não tinha o jogo da discórdia, né? Não tinha isso. Sim, sim. Foi, acho que com o tempo. Nossa, não lembro se tinha. Mas eu tô tentando lembrar e eu não me recordo muito assim, deixa eu ver se tinha uma tática para ver se tava. Eu ia deixando levar. Às vezes eu pegava uns lances, acredito. Por isso que eu falei, tem muitas coisas que eu não lembro. Porque assim, são 24 horas, você vai vivendo, né? Mas aí, em situações, eu lembro que eu ficava brava, porque eu lembro que eu fui para um paredão, e aí tava um jogo falando que era por conta de uma bolacha. Eu sabia que não era por causa de uma bolacha. Tá. Ela tava usando que eu briguei por bolacha, né? Quer dizer, eu vou pro Big Brother pra quê, gente? Pra brigar por bolacha. Meu Deus do céu, cara. Eu sabia que não era a bolacha, sabe? Você por que não falou a real? Por que não falou, quero ver se é isso ou não? E eu ficava brava. Ou quando eu tive uma briga muito feia com o menino, que eu cheguei a empurrar, e não sei até hoje como eu não fui expulsa, porque depois eu vejo hoje as cenas, eu empurro ele para não atacar o prato, eu meto a mão na mão dele para ele tirar a mão na minha frente. Eu vi esses dias, eu olhei e falei, gente, o que rolou aí? Porque na minha cabeça era, ataquei o prato, ele mandou eu tomar naquele lugar, eu voltei e peitei ele, e aí ele encostou a boca na minha e eu meio que empurrei, mas não via hoje em dia vendo, eu falei, gente, o negócio foi feio. Então eu tive uma briga muito, e aí eu já cortei, então era muito assim de fazer na hora. Só que tinha algumas situações que eu fingia que eu não ouvia. Porque eu sabia que ia dar
proporção muito maior, ia ser uma briga muito feia e que eu tinha risco de sair. Porque na minha edição, todo mundo que estava fazendo Vai Mais Barraco estava sendo eliminado. Nossa, Já tem edições que não, que o barraco já... isso aí, a gente quer ver o barraco. Então, assim, cada edição é diferente. Na minha, eu falei, mano, que coisa, né? Vamos fingir que não estamos ouvindo. Mas acho que eu não tinha uma estratégia. Eu, às vezes, eu falava assim, não tá mentindo. Ou não sei, eu tô sendo enganada, enfim. Mas é muito legal. Aqui o Yuri, ele comentou o seguinte: brigas por comida são as melhores. Pra gente, pra vocês, sempre é meio constrangedor. Depois. Mas, Yuri, você sabia que a briga por comida, cara, ela é muito comum. Quando a gente tá prestes a comer, ou quando a gente tá muito tempo sem comer, o colesterol, a concentração de colesterol, de cortisol aumenta no sangue. E acaba deixando a gente mais estressado. Então, cara, briga por comida é assim... Não, eu era líder, né? Eu era líder, mas... Então, o líder, ele tinha umas comidinhas diferentes no quarto. Então, tinha chocolate, tinha bolacha, enfim. Só que eu também dei minhas estalecas para fazer a compra. E quando eu fui comer a bolacha, eu não tinha, tinham comido tudo. Eu fiquei puta na vida. Eu falei, mas eu também paguei, eu tenho direito de comer, sabe? Eu tenho direito à bolacha! Eu chorei por uma colher de açúcar, porque eu acho que não podia usar. Então, assim, é que eu falo, gente, aqui, eu vou fazer isso, eu vou chorar por uma... Acredito que não, porque né, em 35 anos, eu nunca, aqui fora, eu nunca fiz isso. Mas lá, e a percepção que a gente tem, gente, é totalmente diferente que a gente, como telespectador vendo. A gente convive lá 24 horas com uma pessoa. Então, você se irrita muito. E aí, na edição, cara, sei lá, 24 horas em 30 minutos, em várias coisas que aconteceram. Então, aí, às vezes, aquela pessoa que acaba sendo um pouco mais vítima, para quem convive, ela é cansativa. Sim. Ela é muito cansativa, porque ela tá lá falando, explicando e falando a mesma coisa. E você já não aguenta mais ouvir. Aí, chega na edição... Parece que essa Amanda não quer ouvir o que o fulano tá falando. Olha que coitada. Só que como eu já estive lá dentro, eu olho e falo, meu, é muito difícil conviver com essa pessoa. Só que aqui fora, não. Aqui fora parece que, poxa, ninguém quer falar com ela. Olha só. Então, são percepções totalmente diferentes. Sim. Amanda, teve inclusive uma menina que perguntou aqui pra gente sobre carisma. Ela falou assim, como que você enxerga o seu carisma? Você acha que ele é inato? Lembra que eu falei no começo, né? Falei que você tem ali, a sua hereditariedade pode ter um peso nisso. Lembrando o pessoal que está vendo que o carisma ele é a capacidade de você emular emoções positivas nas outras pessoas, tanto por formas verbais. Quer ver um exemplo de ser uma pessoa carismática? O elogio. Você vai e faz um elogio, se for um elogio sincero, claro, você pode ser percebido como carismático. Então, iniciar emoções positivas nas outras pessoas e também gerar concordância. Então, o carisma está muito associado à conexão emocional. Se eu sou uma pessoa carismática, consequentemente você me enxerga de forma positiva e tem uma tendência a aceitar mais o que eu falo. Mas te perguntando do carisma... Não sabia disso. Já sabia disso? Não. Não sabia? O carisma ele facilita muito que certas coisas sejam aceitas, né? O carisma tem alguma coisa a ver com a persuasão? Totalmente. Uma pessoa carismática ela é muito mais persuasiva. Porque a persuasão, o que ela é? A persuasão é quando eu persuado uma ação. Quando eu faço você fazer uma... Quando eu convenço alguém, alguma coisa? Geralmente, sim, é quando eu faço você fazer algo que eu quero, entre aspas, né? Tem inclusive um documentário, eu não vou lembrar o nome agora, mas ele é sobre aquele Jim Jones, um cara que até hoje estimulou o maior suicídio coletivo, suicídio de massa. Ele estimulou mais de 900 pessoas a cometer suicídio ao mesmo tempo, na cidade de Jonestown. Um retiro. Isso, ele é um reverendo, ele tem uma cidadezinha dele, Jonestown. Eu acho que eu já assisti, não lembro, mas que todo mundo, se mata junto ali. Sim, todo mundo se mata junto, toma lá veneno, quem não toma ele dá uns tiros, pá. Mas é super suave. A questão, tranquilo, a questão ali se você pega todo mundo que fala dele em entrevistas antes desse evento, e até mesmo quem conheceu ele antes e sobreviveu ao evento, fala que ele era um cara muito carismático. Então tem gente que associa o carisma a algo positivo. A pessoa carismática ela é boazinha? Não. A pessoa carismática, quando você conversa com ela, ela te faz se sentir melhor, então ela inicia sensações positivas, ao mesmo tempo que ela gera muita concordância. É aquela pessoa que quando você começa a conversar um pouco, fica meio difícil falar não para ela, sabe? Aquela pessoa que passa dias, putz, cara, eu não queria fazer isso, mas nossa, não sei porquê, tá me dando um negócio ruim de falar não para essa pessoa. É basicamente isso o carisma.
Como que você enxerga o fato de você ser uma pessoa carismática? O que você atribui isso, Amanda? Na verdade, eu não me acho esse carisma aí que você acaba falando. E eu tenho, às vezes, essa dificuldade em aceitar o elogio das Amanda, eu pessoas. sou especialista, você é carismática, tá? Fica tranquilo. Obrigada. Bota fé. Mas, por exemplo, se é o meu marido que está elogiando, às vezes eu penso, acho que ele está falando para me agradar. Mas se é um seguidor que não convive comigo e está falando, eu acredito mais. Então, isso eu trabalho muito na minha terapia. Legal. E não para não me auto-sabotar também. Porque só porque ele é meu marido? Muito pelo contrário, talvez ele sim esteja falando a verdade. E outras pessoas que não convivem com vocês só estão falando para te agradar. Então, eu vejo alguns vídeos meus, e eu sempre falei, até no áudio para você, eu tenho um rosto mais sisudo, assim, mais imponente. Eu não tenho um rosto angelical. Isso, para mim, sempre foi muito ruim, porque eu falava, eu queria ter aquela voz doce, sabe? E eu não tenho. Isso eu também trabalhei muito na terapia, porque às vezes, eu sempre exemplo, tá eu e meu marido do lado. Quem matou fulano? Foi a Amanda. Porque ele tem um rosto, sabe? Ele tem um rostinho mais assim. Quem fez isso? Com certeza, Amanda. Ele tem um rosto de bonzinho mesmo, realmente. Ele tem um rosto bem bonzinho. Então, e às vezes assim, se ele foi sem querer, acredita ou não foi sem querer dele. Então, assim, eu luto muito isso, porque se eu entro em algum lugar, às vezes eu assim, parada, olhando pro além. Muitas vezes eu pergunto, você tá brava? Aconteceu alguma coisa, eu falo, não, tô só pensando na novela. Acaba tendo uma cara mais fechada, naturalmente, né? Meus traços são muito mais fortes, não são um rosto mais, né, angelical. E isso, para mim, ainda é um pouco difícil, porque não adianta, não tem como mudar minha cara, não vou mudar. Mas tentar fazer, então, prestarem atenção no que eu falo de outras formas. Então, por exemplo, sei lá, eu vou num lugar que eu quero muito que preste atenção em mim, eu não vou com uma tiara toda brilhando na cabeça. Tá. Porque vão olhar para a tiara. Não vou olhar para mim. Entendi. Não tinha pego essa relação, saquei. Então, porque eu quero que eles olhem para mim, entendam o que eu tô falando. Então, não, assim, meu marido, se tiver com tiara, sem tiara, ele é uma pessoa assim que o povo fala amém para ele para tudo. Tá, entendi. Sabe? Mas, Amanda, você é alta? Você é uma mulher alta? Não, 1,62, eu sou baixinha. Não, porque mulher alta, geralmente, existem estudos que mostram que existe uma correlação, você falou imponência, né? Mas entre desconforto, especialmente de homens, em conversar com mulheres altas. Por isso que eu estava tentando pescar aqui. E eu não sei se porque eu sempre, quando meu pai faleceu, que eu assumi a empresa, eu sempre acabei lidando com homens. Então eu não sei também se eu acabei criando essa imponência para, entendeu? Comigo não vai falar desse jeito, vai falar de... E a minha briga lá no programa foi exatamente isso. Porque eu falava, produção, virou memes. Eu não sou obrigada a esse tipo de agressão. Eu falava, baixa a mão para falar comigo. Porque na minha cabeça não existe isso. Meu pai não falava assim comigo, ou qualquer pessoa vai falar. Então eu não sei se eu acabei criando isso e, consequentemente, acaba sendo para um geral, né? Uma forma de me defender. Você acaba criando esse escudo. Sim, com certeza. Mas aí são coisas que eu também tento trabalhar. Porque assim, eu brincava, quando era mais nova, eu tinha uma amiga. E ela falava que eu pedia para ela fazer um miojo para mim. Eu quebrava a cabeça, faz um miojo para mim. Olha só. Aí eu era assim, porque eu queria conquistar alguma coisa. Às vezes eu falo, meu amor, por favor. Eu falo que quebrou a cabeça, meu filho, esquece. Você sabe por que você sabe por que a quebrada de cabeça? Não. Bom, tem uma explicação biológica, enfim, nosso processo evolutivo. A região aqui da carótida, que é uma artéria que a gente tem, ela é uma região muito importante, é uma região vital. Então, o que acontece? Quando eu tenho muita confiança em você, ou quando eu quero demonstrar isso para qualquer pessoa, né, independente do sexo, enfim. Quando eu quero demonstrar uma certa vulnerabilidade ou demonstrar interesse, é muito comum, entre vários sinais, eu deixar uma região vital exposta, como a carótida. Entendeu? É quase como o efeito psicológico em quem vê isso aqui, ele é quase como a sobrancelha do cachorro. O olhinho do gato de botas, cara de pidão. Que inclusive isso também foi processo evolutivo. O lobo, que um cachorro ele é descendente direto do lobo, né? O lobo, cerca de 35, 30 mil anos atrás, se juntou com a raça humana, né? Começou a morar perto, começou a caçar junto com os homens, a guardar os acampamentos, começou a participar do processo de caça junto, a se abrigar.
E o que aconteceu no processo evolutivo? O lobo foi percebendo que alguns comportamentos, isso que a gente fala percebendo, não é que ele teve essa consciência, né? Mas em formas de resposta, de feedback, que quanto mais pidão ele parecia, mais comida ele ganhava, carinho e mais afeto, ele ficava mais longe do frio e ficava com a barriga cheia. Por isso que a musculatura do cachorro, hoje, ela tem muito mais músculos nessa região aqui do que do lobo. Porque o cachorro é uma evolução, o cachorro é evolução. Então ele aprendeu que isso aqui dá mais comida, dá mais carinho, e o lobo não tem essa musculatura. O lobo não consegue fazer isso aqui, por exemplo. O lobo não tem sobrancelha. Gente, isso é sensacional, cara. Muito bacana, tem né? coisas que, assim, eu não sabia disso, mas eu sabia, sabe, Cátia vai achar coitada, me dá um miojo. Então eu lembro muito disso. Então, por exemplo, até comentei com você, se eu tenho uma audiência, alguma coisa importante, dependendo do que eu quero, eu não, se eu quero, coitada, ela foi prejudicada, eu sou prejudicada. Legal. Assim, Fala um teatro ali. eu falo baixo. E aí, não, eu fui prejudicada. Então, assim, roupa, eu escolho a cor. Então, se eu quero chegar num lugar que todo mundo quer que todo mundo me olhe, eu vou de vermelho, por exemplo. Se eu quero passar despercebida, já vou com uma cor. Se eu quero aqui, todo mundo olhe para mim e fala, olha, sei lá, vou de um azul. Confiança, eu meto um azulzinho. Legal. Então, eu também fui aprendendo essas coisas com o tempo. Mas não é que assim, nossa, é regra, isso vai acontecer. Não, mas acho que são pequenas coisas que te ajudam nisso, né? Às vezes você precisa chamar atenção naquele lugar. Sei lá, um contratante, você está para fechar alguma coisa. Então, é interessante. Mas eu fico muito curiosa, né? Eu gosto de aprender essas coisas. Porque acho que se a gente souber um básico, a gente não cai em algumas ciladas, né? Sim, sim. Inclusive, ó, você comentou um negócio muito bacana. Você falou da roupa, da projeção vocal que você faz, da postura corporal. Isso é muito interessante, cara, porque é muito raro alguém se preocupar tanto assim com a comunicação na fase pré-comunicatória. Geralmente o pessoal faz o quê? O que é mais comum, a galera pega, lê um livro lá, ou vê um vídeo, uma publicação num blog, top 10 sinais para você parecer mais confiante quando for falar e tudo. Aí a galera lê isso daí, chega na hora de apresentar, aí a pessoa, putz, eu vi naquele vídeo que se eu fizer assim, eu vou passar mais confiança. E aí fica uma coisa bem artificial, porque a pessoa deixou para fazer na hora. Você falar que você pensa isso antes de sair de casa, por exemplo, na roupa, na voz que você vai falar, que é consciente, isso mostra um autocontrole maior, um domínio, né? Porque a gente tem que ter domínio da nossa comunicação, né? Esse que é o ponto. A galera, muitas vezes, como você falou, a gente acaba se livrando de algumas situações. Cara, hoje em dia, eu falo, são raras as vezes que eu tenho que fazer uma detecção de mentiras, vamos chamar dessa forma mais popular. Porque hoje em dia, a pessoa que é mentirosa, não, o mentiroso enfim, que quer me enganar num contexto profissional, nem vem falar comigo. É isso que eu ia falar, nem chega, porque... Nem chega. Como é que vai não vem. enganar? Não dá. Tipo assim, eu tava até lembrando aqui, você estava falando de dado presente, né? Teve uma vez, isso foi pouco antes da pandemia, foi 2019, acho que foi na Comic Con ou na BGS, eu não vou lembrar agora. Mas veio uma fila de molecada, assim, eles me viram, tal, metaforando, parará. E aí junta, tira foto, e eu sempre converso com a galera quando eu tô em evento, tudo bem, tal, troco uma ideia ali, não tenho problema com isso. Então veio essa fileira de molecada, assim, cumprimentei um, tirei foto com um, cumprimentei o outro, e por último veio uma guria, uma menina, ela veio assim, meio fechada, assim, para mim fez assim, oi, metaforando, eu gosto muito do seu canal, viu? Aí eu parei, olhei pra ela, fiz assim, você até que eu fale que você tá mentindo? Aí os amigos dela, nossa, não falei que ele ia falar, nossa. Falei, cara, Isso é muito legal. Ela veio até mim só pra contar uma mentira pra poder falar. Pra ver se, né, será que ele é bom mesmo? Deixa eu aqui será falar. que é? E é engraçado, porque eu realmente não lembro isso aonde eu vi, quantos anos eu vi isso. Mas eu vi aqui, coçou o nariz, tá mentindo. Então, assim, não me interessa o contexto, não me interessa. Coçou o nariz e falou, tá mentindo. Nossa, e aí eu lembro. E aí eu lembro que você fala muito, gente. Não é só isso. Existe, né? Você fala o contexto, né? Não. E aí aquele vídeo que eu te mandei, que, pra quem não sabe, galera, eu faço uns desafios com meu marido e teve um vídeo que eu me estabanei no chão. Só que eu mandei só aquele framezinho que você falou, olha, por esse período, tá lá uma felicidade genuína. Mas assim, se você ver a sequência, tá lá. Ele viu que eu caí, ele deu risada. Quando ele percebe que eu caí, o brilho some,
ele faz aquela cara preocupada e ele vai me ajudar. Então, para você ver como, quando você fala do contexto, né? Ele, meu, em segundos não dá, né? Para falar, olha, olha, adorou. Mas como é que ele ia tirar um sarro? Lógico, gente, ele adorou a cocaína. Mas Claro. depois. Então, eu falo muito, tem todo um contexto, né? Mas não adianta até hoje. Eu vejo alguém coçar o nariz e falar, ó, tá mentindo. Eu não quero mais... Mentiu. Não quero mais nem saber o que tá falando. Sim. Mas, cara, assim, você falou agora há pouco do ponto que você tem essas questões que você às vezes não acha muito bacana, que você falou que rosto angelical, né, que você acha que seria mais bacana. Mas olha, até interessante, né? Como eu sempre falo, a gente, quem vê cara não vê coração. Quem pega e olha e fala, poxa, isso que é o bacana da linguagem corporal, é que você não faz leitura de mente. Pelo menos numa análise séria, pautada por uma bibliografia científica, não dá para eu chegar e falar, olha, pelo formato do seu rosto, você é uma pessoa. Não, isso não existe cientificamente dizendo, não dá para eu pegar e falar isso, essa afirmação. Porque isso é muito bacana na linguagem corporal. Eu posso ter todas essas sensações, eu posso me achar pior que o cocô do bandido, do cavalo do bandido. Do cavalo né? do bandido. Do bandido também, né? Eu posso me achar pior de um cocô, mas eu posso transmitir outra coisa. Porque você viu, quando você entrou, eu falei, cara, você se comunica muito bem. Quando você abre a live, você consegue fazer uma comunicação bem convidativa, né? E eu nem sabia dessas relações suas, que você tem, você se enxerga super, assim, algumas questões um pouco não tão bacana e tal. Então, isso que é legal de quem está ouvindo aqui. Às vezes a pessoa fala, putz, se eu fosse uma pessoa mais alta, se eu tivesse um tom vocal um pouco mais grave, né? Tem gente que fala, não, se eu tivesse uma voz um pouco mais grave, mais rouca. Não, cara. A gente pode ter coisas que a gente não gosta, não acha bacana, normal. Eu prefiro não ter, né? Eu prefiro olhar e falar, cara, não tô nem aí, dane-se, eu sou alto pra caramba, sou um palmitão mesmo, sou uma magrelão alto, não tô nem aí, não ligo. Conversando com o personal, eu falei, cara, manda real. Se eu treinar 10 anos, eu vou ficar igual o The Rock. Ele falou, cara, pela sua altura, se você conseguir ficar com o braço um pouquinho, dane-se. Não vou nem estressar a cabeça, não vou nem esquentar a tanga. Mas a gente pode ter coisas que a gente não acha bacana e, apesar disso, comunicar bacana, comunicar bem, fechar job, conseguir fazer vendas, conseguir ter uma imagem legal socialmente, né? Claro que a gente sempre sabe que do celular, da câmera para frente, para fora é uma coisa, da câmera para dentro a gente é outra pessoa. Então isso é muito legal, cara. Bacana ouvir esse feedback seu de verdade, porque quem está assistindo a gente muitas vezes fala, nossa, eu queria ter a confiança 100% igual a Amanda, igual o Vitor. E, cara, nós somos seres humanos como quem está assistindo. A gente tem os medos, acho que qualquer pessoa que tem no seu trabalho, né? Ninguém quer fazer algo ruim ou errado no trabalho, né? Então a gente tem essa responsabilidade. E hoje em dia, muito mais do que a gente fala aqui. Porque a partir do momento que a gente falou e postou, não tem como despostar, desver, desfalar. Então, às vezes, eu deixo até de falar alguma coisa. Eu tô lá para... Eu não sei se você já viu, mas várias vezes acontece num post dos Instas de fofoca e eu marco você e falo, só acredito depois que ele falar. Eu falei, aí, ó, Vitor, vamos lá. Tá certo isso. Cara, você sabe que tem muita gente que fica pistola, cara. Eu penso, deve ter uma galera que me odeia. Pesado. Eu te marco, porque eu falo, não quero nem saber, não vou agora dar minha opinião, porque Deixa eu vou esperar ele falar. Mas tem coisas que eu evito até comentar. Já várias vezes eu comecei a escrever, eu falo, deixa pra lá. Porque depois não vale a pena, porque vai ter gente que vai concordar, vai bater palma, tem gente que não vai concordar, vai ficar me enchendo de saco. Assim, não é nem minha vida, porque eu vou ficar falando do outro. Mas aí eu falo internamente, como falo, amor, olha essa fofoca, eu vou lá e conto pra ele. Eu falo, amor, vou edificar nossa vida agora. Estamos edificando a vida, vou fofocar. Ele olha pra mim, porque ele sabe de fofoca, mas nem sempre me conta. E eu fico brava, né? Ele fala, já sabia. Eu falei, nem me contou, meu. Pô, eu tô vindo aqui achando que eu tô arrasando, né? Com essa... Ó, aconteceu que nem um BBB, viu? Ó. Caiu a luz. Então, acho que a gente tem coisas, sim, que não é... A gente pode passar uma 100% confiança, não. Isso é legal porque que nem muitas pessoas, elas param, né? Eu tenho vergonha de fazer um stories. Não vou fazer. Faz e deu errado. Aí apaga, faz o deu errado, apaga. Deu errado? Marca, escreve, faz um xizinho, erro, vai. Porque não adianta. Se você vai se travar, vai entrar aquele trauma e tchau, né? Que nem assim, eu já bati o carro umas 4, 5 vezes, bateram em mim assim. Não, vários. Eu fui atropelada de pequena. Aí eu tive um acidente, 4 carros bateu lá.
um outro carro bateu de lado. A minha irmã bateu, por exemplo, o carro, uma vez que ela bateu, ela nunca mais dirigiu. Não é? Um ou dois. Não, a minha tia que bateu no carro e dirigiu, a minha irmã acho que desmaiou e bateu e dirigiu. E o povo perguntou, você não tem medo? Eu falei, ai, gente, vai, vamos que vamos, vida que segue. Mas são pessoas, são situações e situações, né? Então eu falo, não para. Não para, precisa de frequência, não precisa às vezes postar, vai gravando, vai fingindo. Vai né? embora. O Matheus tinha dificuldade em fazer. Então eu falava, só que ele sabe, por exemplo, dar uma aula, ele sabe explicar maravilhosamente. Eu já não tenho paciência para ficar tipo, dando uma aula, vamos assim dizer. Então eu falo, finge que tá dando aula. Então hoje em dia, para ele ainda é difícil, mas ele se soltou muito mais, mas tem que fazer. Então assim, Amanda, tem dia que eu não tô afim, mas eu faço. Tem dia que, cara, são N situações, só que tem que fazer. Quanto mais a gente faz, mais experiência vai tendo. Errou? Ah, gente, errei. É isso. Não falei errado, mas eu nem apago. Eu escrevo, nossa, nada a ver, escrevo, falei errado, né? Então, Deixa lá. tem que deixar. Eu concordo, cara, eu concordo plenamente, né? Eu acho que a melhor forma de fazer algo que a gente quer fazer, puxa, eu quero começar a tocar para várias pessoas ao vivo ali meu violão, meu piano, de repente. O que eu posso fazer? Tocar, cara, não tenho o que fazer, sabe? Eu quero começar a falar em live. Faz uma live, a primeira vai ser ruim, vai ser horrível, tá? Já vai com essa mentalidade. A segunda talvez um pouco menos pior, mas talvez ainda vai ser uma porcaria. Vá fazendo, cara. A gente fala sobre criar casca, né? E tem uma frase muito legal, né? Que é, não vou lembrar de quem que é agora, acho que é do Jordan Peterson, que ele fala assim: é preferível você tomar um pouquinho de veneno por dia do que ter que tomar um jarro inteiro de uma vez só, né? Então, o que ele fala? Exatamente isso. Eu tenho medo de fazer live, então faça uma live por semana, ou uma live por dia, se você puder, do que um dia, de repente, não tem como você fugir, não tem como negar, você vai ter que fazer a bendita live. E aí você se esgata e sai fora, entendeu? Então, E não prefira tem tomar problema. E como o povo fala, tá tudo bem, né? E é Tá tudo sobre bem, é isso. isso aí, tá tudo Mas é bem. a prática. Assim, se você quer trabalhar com isso, né? Porque muitas pessoas falam, me dá uma dica de como começar, ou de como empreender, ou de como fazer isso. Começa. Passa. Porque às vezes a pessoa espera, tá tudo pronto, tá tudo perfeito. Nunca vai estar. Tá não. Né? O Érico Rocha fala muito isso, né? O feito é melhor que o perfeito. Sim, com Então, certeza. assim, não vai estar bom, no outro vai estar um pouco melhor, que é o que a gente está falando. Então, assim, faça, tenha afim. Ah, eu quero aprender que nem. Toda quinta-feira eu já acordo assim, hoje vai ser mais um 7-1, só que é contra eu e a aula de inglês, né? Não é Brasil e Alemanha. Porque Legal. eu já começo a ter aquele, ai meu Deus, eu vou errar, ai meu Deus, eu não vou entender. E tem horas que eu falo, meu, como eu sou burra. Cara, tem uma dificuldade. Não, teve aula que eu saí, eu chorei. Eu falei, ela é muito burra, não sei o quê, não vou aprender nunca. Aí que eu fui fazer, baixei o aplicativo para tacar nem por 15 minutos por dia, além da aula, que é uma vez por semana, praticar. Porque senão só realmente uma hora por semana, cara, eu não vou sair falando fluentemente, uma pronúncia perfeita. Então a gente vai. E aí o Matheus tem uma facilidade maior. Eu falo, eu tô atrasando o seu aprendizado, porque eu tô muito burra. Aí é aquele drama, né? Aquele drama armênio todo, né? Que meu pai falava assim pra mim, qual é que é o descontrole? Porque, né, se eu quebrava o dedo, que lascava o dedo, eu falava, quebrei meu dedo! Nossa! Sim, sempre, exagerada. A frase que eu sempre falo, ai, quase morri. Ai, vou morrer. Meu pai do céu. Sempre, tudo muito, né? E aí eu falo, cara, então assim, se eu não tô satisfeita com esse resultado, o que eu tenho que fazer? Não adianta reclamar. Vou reclamar, ó, todo dia. Mas comecei agora a fazer um pouquinho mais ali no aplicativo para cada vez, quando eu acordar e saber que é quinta-feira dia de aula, eu não entrar naquele, ai meu Deus do céu. Travar, como você falou, como eu não tenho isso para apresentar uma live, mas eu tenho isso para aula de inglês. Porque eu não quero me decepcionar, eu não quero que o professor fale, mano, que jumenta. Ele não fala, né? Mas Ele não vai falar que jumenta. Ele não fala. Ele é professor de inglês, ele vai falar what a dumb. Ele não vai falar que jumenta jamais. Isso eu ia entender. E aí eu falo, meu, eu queria muito entender mais disso, porque eu ia falar, aí, ó, não tá falando, mas tá pensando que eu sou a jumenta. Eu vi nessa expressão, senhor. I say, não, I saw. I saw on your face. Mas, é legal você falar isso também. Porque, olha só, você começou um negócio que você tinha uma certa trava.
E justamente por começar, você percebeu necessidade de fazer outras estratégias ali, semanal e tal. E essa que é a graça, esse que é o barato. Puxa vida, por exemplo, a terceira entrevista mais assistida em podcast, foi por muito tempo a primeira, foi a minha no Flow, né? E com mais quase 8 milhões. Só que, cara, o dia que eu tava indo pro Flow, eu tava assim no carro. Meu, o que eu vou falar, cara? Se eu falar alguma coisa errada, O que eu tá ao falo? Eu vivo, falei, meu, sei lá. E se eu falar uma besteira, vai ficar gravado por anos isso o resto da daí. vida. Cara, e se eu falar uma besteira e uma galera, meu, comprar a ideia? E eu tenho um problema grande em falar sobre mim. Eu acho muito bacana falar sobre coisas, mas não gosto de falar de mim, entendeu? Quando eu te Nossa, nossa. pergunto, me dá quais são suas É, qualidades. eu acho A uma gente tem porcaria falar medo isso. de parecer arrogante em falar, eu sou, sei lá. Não, mas eu nem acho, cara, também, mas eu acho que você fala, meu, que, mas não é qualidade, não tem nada pra falar sobre isso. Teve, inclusive, uma entrevista que eu fiz esse tempo atrás, fui pego de surpresa, né? Cheguei para fazer um curso de perícia, tava como instrutor no curso agora no final do ano, e aí eu tava filmando um talk show lá do nada. Aí o cara virou para mim e falou assim, fala, Vitor, senta aí, entrevista com você. Eu falei, eu? É, entrevista surpresa. Quem é o Vitor pelo Vitor? Eu falei, putz! Aí deu falha na Matrix. Foi, cara, eu travei. Falei, não, peraí. O coração acelerou. Falei, não, calma. Primeiro eu não sei responder isso, cara. Porque, pô, tô tentando aí há 30 anos descobrir quem sou eu, não descobri É ainda. muito difícil a gente se autoavaliar, né? E geralmente a gente acaba não enxergando. Se perguntar defeito, eu falo um monte agora. Porque eu acho que eu tenho defeito, sabe? A qualidade, eu fico assim, ai, mas será que se eu falar que eu me acho tal coisa, vão falar, olha aí, tá se achando. Isso é muito difícil. É muito difícil a gente se autoavaliar, a gente falar. Quem é a Amanda? Aqui, ó. Aí dá um falha na Matrix aqui também. Mas o importante é o que você falou, ó, começar a fazer. Porque quando a gente começa, a gente observa. Quando eu tava indo pro podcast nesse dia, eu falei, cara, não sei o que eu falo tal. Só que aí conversando com meu pai, e a gente tava indo junto, né, pro local, ele falou assim, sei lá, meu, cria um tópico na cabeça, coisas que você gostaria de falar, a gente vai bater no tópico. E aí eu criei um tópico na cabeça, falei, eu quero falar disso, 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 disso. E a gente, de repente, eu consigo guiar a conversa. Eu sei que eu consigo guiar, né? Eu falei assim, eu tenho conhecimento, eu consigo guiar a conversa, né? Pela abordagem que você desviar também. Consigo desviar a conversa. E, cara, foi exatamente o que eu imaginei. Teve muito momento de improviso e tal. E eu, nossa, é igual você, quando eu saí, putz, deve ter sido uma bela bosta, né? Ficou bem ruim. Cara, foi assim, por meses a entrevista mais assistida. Ai, ó. Então, mas, assim. às vezes é bom isso, né? Você já não estava esperando. Sim, tá esperando o pior. E aí você vê, putz, que legal. Aí é muito satisfatório. Porque muitas coisas eu falo, nossa, ai, que merda que vai ser. E aí a gente vê que foi legal, não é? A gente se cobra muito, principalmente quem tá na frente de uma câmera. A gente acaba, né, se cobrando demais. Ó, tem uma pergunta aqui da... Pessoal, a gente vai responder as perguntas agora, tá? Então, quem mandou... Se alguém falar que eu falo muito, gente, eu sou filha do Faustão mesmo. Desculpa, já peço desculpa primeiramente. Cara, mas assim que é bom. Tem convidado que vem e, assim, comigo não aconteceu nunca, né? Mas tem convidado que eu vejo em live, e eu já participei de lives, assim, em podcast, que o cara perguntava, e aí, tal coisa, a pessoa fazia assim, não, eu não acho. Para entrevistar, isso é muito difícil também, porque você precisa levar a entrevista. E tem entrevistado que ele não tem essa troca com você. Não tem. E, cara, você começa a ficar e agora o que eu vou falar? O que eu não tenho? Sim, você começa a ficar ruim. Você fala, eu tô pior que o cara, porque eu não sei o que eu pergunto agora. Né? Mas vamos lá. Ó, a pergunta é a seguinte. Pessoal, eu tenho uma única grande dificuldade a me comunicar, que é dizer não. Como eu posso dizer não? Qual a melhor forma? Amanda. Não. Não quero, não vou. Você não tem problema pra falar não, né? Não. Você não tem problema nenhum pra falar não, né? Nada. Não. Não vou falar, não quero. E aí vem a cara fechada, vem a cara fechada. Não quero. E aí já me incomoda, porque tá me forçando a fazer alguma coisa. Agora, tem coisas que a gente tem que acabar fazendo. A gente não quer, mas tem coisas assim que a gente acaba fazendo. O meu marido tinha uma grande dificuldade de falar não pra mim. E eu falava assim, mas se você não quer ir, então não vai, fala não. Ter medo de falar não, acho que tá muito, não sei, mas deve estar muito relacionado em não decepcionar a pessoa que você tá falando, né? Total. Ela fica brava comigo se eu falar não. A dificuldade do não, ela está diretamente associada ao nosso desejo de aprovação alheia. Então, quanto mais você leva
a opinião dos outros em conta e não dá para ser hipócrita e dizer que eu não levo, todo mundo leva a opinião dos outros em conta em certo nível, né? Todo mundo. Inclusive a gente que trabalha com o público não tem nem como fugir disso. Mas a questão do não é quando você leva a opinião do outro mais em conta do que o seu estado emocional em relação àquilo, né? Por exemplo, quer ver um negócio que me pega? Cara, se eu não for trabalhar num projeto, se eu não pegar um caso para trabalhar que eu não acredite no caso, que eu não tenha convicção, eu não pego, cara, porque eu tenho uma dificuldade muito grande também em falar não. Então, quando eu tenho consciência que o projeto que eu estou trabalhando, ou o caso que eu estou trabalhando, eu estou muito interessado, eu estou gostando de trabalhar, eu não ligo muito se os outros estão gostando do que eu estou fazendo. Mas eu preciso estar engajado. Eu preciso primeiro gostar, para daí depois eu falar, vai se lascar, bicho. Tu tá gostando? Não? Foda-se, sabe? Nem sempre, né? Nesse meio, a gente pode muito, né? vai se lascar. Mas eu falo muito da minha vida pessoal. Mais da minha vida pessoal do que profissional. O profissional, acho que todo mundo às vezes acaba engolindo aquele sapo, porque precisa, enfim, naquela revirada de olho. Mas aí para falar, aí para evitar o A revirada de olho é o quê? Ela está muito associada ao desprezo, né? Desaprovação, que é o acho que é isso aqui, ó. O bode, né? Que saco, tá bom, vamos lá. Mas, aí uma dica para o pessoal aí da profissão. Eu, bem no começo dessas coisas de evento, de influencer, palestra, live, isso já uns 4 anos aí atrás, eu tinha uma dificuldade de falar não, e, você acaba virando, o pessoal acaba folgando, faz mais um stories, faz mais não sei o que e tal. Aí eu descobri uma coisa chamada contrato. Cara, que maravilha que foi. Mas mesmo assim, viu? Não, mas aí eu descobri uma segunda coisa chamada assessor. Então, assim, nada chega em mim. Ou é o contrato ou meu assessor bate. Né? Eu falo, amor, para de ser tão bonzinho, amor. O povo monta em você. Aí eu sempre falo, né? No relacionamento tem que ter o calminho, o anjinho, outro que não é tanto, né? Aí eu acabo sempre, parece que eu sou a chatona. Porque eu falo, não, não vai fazer, não vamos. Porque acho que precisa. É muito bom ter essa dose, né? Sim. Porque às vezes eu falo, vai com o Matheus, resolve aí. Não é comigo, não. Tem umas coisas que eu falo, vai com ele. Não tô nem tem uma pergunta aqui do Maragona. Como não ser monótono ao falar e como melhorar o ritmo da fala? Qual a sua opinião, Mandinha? Como não ter uma fala meio tediosa? Que nem quando você vai ouvir o áudio da pessoa, que se você coloca no 2.0, parece que tá no 1 ainda, né? Meu Deus do céu. Aquilo te dá aquela coisa que você podia estar em 15 segundos, né? E às vezes a pessoa também fala muito rápido. Eu não sei como melhoraria um ritmo, porque às vezes da personalidade da pessoa, né? Ela tem uma relação. Mais calma. Então, agora eu jogaria a bola para você. Porque quando eu não sei, eu falo, gente, não sei. Beleza. Não sei como melhorar, não. Uma estratégia bacana. Vai fugir do que ela é também, né? Sim. Uma estratégia bacana para quem não quer ter uma fala monótona. Vou dar 2 estratégias aqui, então. A primeira é organizar as ideias que você vai abordar. Então, imagina que nem a Amanda disse, né? Eu ouço o áudio da pessoa e a pessoa, poxa, ela fala desse jeito. Oi, Amanda. Você já tá assim. Eu queria saber, assim... Inclusive, não precisa nem responder agora se você não quiser, mas... Nossa, cara, fala, bicho. Então, assim, de repente a pessoa, se você parar e organizar a ideia antes, olha, eu quero saber se ela vai topar participar de uma live comigo, beleza? Amanda, tudo bem? Vitor aqui. Cara, queria saber se tu topa participar de uma live comigo na próxima quinta-feira. Organiza a ideia antes. A nossa conversa foi muito direta. Topo, não sei o que. Beleza, valeu. Acabou. Foi exatamente isso. Quando eu vejo uns áudios chegando de 2 minutos, eu falo, não. Eu não. Eu olho e falo, 2 minutos. Pra ouvir. Meu Deus. Mesmo que no 2.0 vai ser 1 minuto ainda, né? Quando é profissional, eu já mando pro meu assessor. Eu falo, ouve aí o podcast do rapaz aí, que ele tá animado. O podcast. Quando começa muito assim, você fica assim, nossa, eu que sabe. Aí você já não lembra nem que ela começou a falar. Sim. Né? Desfoca o assunto. Sim. Então é importante lembrar. Primeiro, vai falar algo, não quer só monótono, não quer só entediante, organiza a ideia. Puxa, eu quero convidar a pessoa para participar de uma live. Então, o cerne da minha mensagem é o quê? Convidar a pessoa para participar de uma live. Tem alguma outra coisa que eu preciso saber? Tempo, se ela está disponível. Se ela quer. Eu preciso saber se ela vai topar no dia, então eu preciso passar as datas. Amanda, tudo bem? Vitor aqui. Cara, eu tenho lives de quinta-feira. Topa?
se eu começo a me organizar durante a fala, acontece isso que você falou, a pessoa se perde. Meu Deus do céu, hein? O que é isso? É Ó, eletrofone. a Nanda aqui tá falando que ela escuta os áudios para poder pontuar. Eu acho que isso tem um signo que é assim que eu falo, meu Deus, que nem eu sou touro. Eu falo, ah, beleza, eu vou lá comer meu lanche, não vou me estressar. Agora, tem eu não sei qual é, mas tem um signo que ele é assim, ele é metódico, ele vai lá, não sei se é virgem, se é gênero, Tá. que vai lá e fica pontuando, e pontuando, e pontuando. Eu já não, falou, valeu, não enche meu saco. E ontem eu falei para minha mãe mandou um áudio para uma pessoa, olha, tem como fazer dessa forma por causa disso, isso. Eu falei, mãe, fala logo, já dá a proposta. Você pode fazer em 6 vezes? Eu posso pagar assim. Meu, que leseira. E aí, eu acabo, às vezes, sem querer, sou um pouco grossa para falar, que eu falo, meu, que saco, fala logo. E aí eu acabo, e aí então, eu tento, porque no fundo, na minha cabeça, eu tô, de boaça, eu não tô sendo grossa com você. Mas a pessoa, ela recebe, precisa falar assim comigo. Minha mãe sempre falou isso, precisa falar desse jeito? Eu falo, mas que jeito? O que jeito? Já sei que jeito já, né? E aí eu tento também dar o Matheus fala muito assim, você pode chamar a pessoa de qualquer coisa. Você tem várias formas de falar Perfeito. a mesma coisa. Isso também é porque eu me estresso fácil, eu quero resolver logo, e às vezes acabo sendo um pouco grosseira, mas na minha cabeça eu tô ali, ó. Ai, gente, tá chorando por quê? Não é com você, eu falo, é do trabalho, é isso aqui, ó. Pá, vida que segue, acabou aqui, vamos fazer um churrasco. Eu separo Sim. muito isso, mas a maioria não, ela fica magoada. Ai, nossa, precisa falar assim com ele. Mas ó, você falou algo muito bacana, que é justamente a forma que a gente fala, né? A segunda dica que eu ia passar é justamente isso. Leve em conta a emoção que você quer transmitir quando você vai falar algo. Tem várias formas de falar, praticamente tudo, né? Eu posso falar para você, olha, não gostei muito disso aqui, tá? Ou eu posso falar, olha, eu não gostei muito disso aqui que você falou, tá? Ou eu posso falar, olha, não gostei muito disso. Mas tem várias formas de ressoar a emoção de forma diferente nas suas palavras. Você pode, com a educação, com a sutileza, massacrar a pessoa. Você não precisa Pode. estar gritando, você não precisa estar. Você pode passar o que você Inclusive, quer. eu acho que o que me irrita mais é a pessoa que ela tem esse cinismo. Ela tá assim, te chamando de psicopata, mas É sempre super cinismo? calma, cara. Olha, tranquilo, tu é meio psicopata, mas assim, de boa mesmo. Cara, isso eu tenho vontade de Olha, falar. Para de ser esse desgraçado. trabalho que você me fez tá uma merda. Mas assim, acho que tem coisas que você pode melhorar, tá? Isso tudo é um aprendizado. Então, assim, às vezes soa também, né? Como você falou, do cinismo. Minha assessora tá aí, tem que ser fofa. Ela é fofa. Não é nem ela, nem eu. A gente é uma com a outra. A Bia, não enche meu saco. Ela falava... E estamos aqui, ó, toda hora. Ai, Bia, você viu que legal isso? Porque a gente é muito direta. Eu gosto muito de que é direto, porque eu resolvo logo. Mas Melhor, também prefiro. não é todo mundo. As pessoas se sentem magoadas, ofendidas. E quando você tá falando com muitas pessoas, né, cada uma vai entender. Por isso que quando eu vou, eu não fico escrevendo. Porque cada um vai ler de uma forma. Se eu não tô legal hoje, eu vou ler. Se eu tô muito estressada, eu vou ler como se ela estivesse gritando comigo. Se eu tô muito feliz, eu vou ler. Então, ou eu ligo, ou eu mando um áudio. Eu prefiro. Eu não discuto por texto, porque aí o negócio, filho, vai para um buraco que não tem mais volta. Sim, sim. Ó, uma pergunta aqui da Valdineia. Então, ó, pessoal, nossa penúltima pergunta, a gente vai responder essa e depois mais uma e vamos encerrar. Ó, pergunta da Valdineia. Estou conhecendo uma pessoa e estamos meio frio. Como melhorar a nossa comunicação? E aí, Amanda? Eu falei agora no caminho, o Felipe podia perguntar para ele se tem alguns sinais, para a gente não cair em cilada, né? Corre, pneu, uma cilada. Porque talvez na minha adolescência eu não tivesse sido tão feito de trouxa, se eu soubesse de alguns sinais. Então, porque assim, eu já ouvi aquela, o problema não é você, sou eu. Ou seja, a pessoa não tá afim. Como que a gente pode saber que aquela pessoa que você está se relacionando, ou é o jeito dela, ou ela tá afim, ou corre que é uma cilada, Bino. Tem várias formas. Inclusive, acho que isso rende uma live à parte pra gente. Mas, no geral, eu diria que para perceber isso que você comentou, a cilada, seria observar sinais de falta de afeto genuíno e distanciamento não verbal. Não verbal também, distanciamento corporal. Então, sinais como
a pessoa apresenta uma frequência. É sempre bom lembrar, né? Eu não posso pegar um sinal específico e falar, putz, o cara me odeia porque fez spray. Tá mentindo porque coçou o nariz. Você tem que pegar sempre uma pluralidade de sinais e com uma grande frequência. Então, você tem uma frequência de sinais da pessoa que você está começando a se relacionar, ela opta por momentos onde vocês não vão estar fisicamente próximos. Então, não, fica aí e tal, eu vou ficar lá. A pessoa está sempre andando um pouco mais longe de você publicamente, não tem uma tendência a andar perto de você fisicamente. A gente tem também direcionamento do corpo. A pessoa apresenta, né, comportamentos frequentes de direcionar o corpo para fora, ao invés de direcionar na sua direção. Então ela cai para cá, vai estar sentado um do lado do outro, mas ela cai para cá. Ela vai para o outro lado. E claro que assim, um ponto muito grande é a expressão facial de felicidade. Se eu começo a observar expressões faciais de felicidade que não são genuínas, quer dizer que a pessoa já não está sentindo felicidade comigo. Mas, via de regra, é sempre bom observar vários sinais, né? Não só sinais não verbais, mas, por exemplo, sinais que não fazem sentido contextual. A pessoa fala que te ama, você é tudo para ela, mas a primeira oportunidade dela, ela passa o fim de semana inteiro longe. Não faz muito sentido lógico, sabe? Você fala, eu te amo. Como é? Sim. Não, te amo muito. Sim. Te amo demais. Mas, respondendo a pergunta da Valdineia, algumas ideias que podem funcionar aí também para você sair desse estado frio que está o relacionamento é fazer perguntas abertas. É estimular a conversação com perguntas abertas. Então, ao invés de fazer perguntas de sim ou não, tipo, você está gostando de estar aqui comigo? A pessoa vai falar ou sim, ou não. Faz uma pergunta assim, cara, esse restaurante é muito bacana, ele me lembra tal lugar. Pô, onde que você costumava jantar com seus pais, com seus familiares? O que você está achando desse restaurante? Para mim eu estou sentindo... Para mim é foda, para mim eu não. Eu estou sentindo isso, o que você está sentindo em relação a esse lugar? Então vale a pena você galgar a situação em perguntas abertas. Acho que essa seria a minha dica aí, para dar uma pimentada numa coisa... E, Victor, agora se eu te pergunto, tem algum, assim, livro básico para as pessoas entenderem, só um pouquinho, sei lá, se eu vou numa reunião eu tô nervosa, ou vou fechar um contrato, será que esse cara tá... Tem algum que não seja tão... com palavras tão difíceis, porque você cita muito, tudo que eu gosto muito disso, porque tudo que você fala, baseado em tal, isso mostra, tipo assim, cara, ele sabe e ele não tá, né, fonte voz da minha cabeça, né? Mas tem algum livro assim que quem não entende nada, ou quem sabe, só acha que coçou o nariz, é mentira. Legal. Olhou para cima, até imaginando que porque eu adoraria também ler, eu nunca li, só leio assim. Vai, que você possa, ou veja alguma coisa. Mas eu nunca li um livro sobre expressão corporal. Porque você é mais focado. Você, além da expressão corporal, você é especialista em microexpressão facial, que é muito mais difícil do que o né? Que a gente faz. É muito. Anos-luz, você tá anos-luz na frente da galera. O facial é chato. Mas o que daria, assim, uma dica para que talvez tem seguidor meu aqui que também se interessou e não conhecia, que pode começar a entender mais, porque eu acho que isso é muito bom para nós, pessoal mesmo. Não para você sair, agora eu vou sair vendo tudo de todo mundo. Não, mas você entender um pouco, né? Sim, para quem está vendo e quer um livro mais iniciante, né? Que é, puxa, cara, quero começar a entender sobre esse assunto. Eu recomendo 2. Não estão aqui perto, pelo menos não estão acessíveis. Mas o primeiro todo mundo já ouviu falar, eu acho que é O Corpo Fala, do Pierre Will, do Rolton Pacou, é um clássico. Ele é um livro para quem nunca viu nada sobre a linguagem corporal, quer começar a entender o básico do conceito, por exemplo, introdutório, né, de incongruência, a importância da mensagem, da linguagem corporal na mensagem. Então, eu recomendo O Corpo Fala. E o segundo é Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal. É um casal, é o Alan e a Bárbara Pease. Eles, inclusive, falam bastante no conceito empresarial, né? Como que eu uso a linguagem corporal numa entrevista de emprego. É legal. Como que eu gero uma persuasão para fechar uma venda, para fechar um negócio. Então, são 2 livros aí. O Corpo Fala e o Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal. Pessoal, vou fazer... Pode falar, mano. Nossa, vou querer ler, porque eu acho isso muito legal. Eu acho que até, principalmente, acho que lá com 28 anos não, mas se talvez eu tivesse um pouco mais de conhecimento isso para um reality, isso é fantástico. Se eu não me engano, acho que a Ana Clara, ela leu no confinamento, ela falou, eu não lembro quem foi, que ela leu um livro. Então, assim, não, acho que não foi ela, mas enfim. Quem leu o livro foi a... Puxa, ela participou da última edição aqui agora, Sara.
Ah, verdade, a Sara. Então, pensa, assim, óbvio que a gente não é uma perita, mas tinha uma certa noção, né? Na hora que você está conversando com a pessoa, para ter aquelas coisas, será que tá falando a verdade? Será que não tá? Porque, o ombro tá assim. Eu acho isso muito, mas para a vida, né? E num reality, então, você imagina, é um jogo, né? Então, você tem que ter suas artimanhas também. Com certeza. Ó, tem gente perguntando aqui, desvendando segredos, corpo fala. Tá, me fizeram uma pergunta aqui agora. A gente vai encerrar com ela, então, com uma pergunta bem engraçada. Vitor, você vai entrar no BBB em qual edição? Pergunta do Bismarck. Cara, eu não pretendo entrar no BBB, como eu falei no começo da live. Se eu entrar no BBB, acho que eu sou cancelado, cara. Não Não que eu tenha, é. não que eu tenha condutas condenáveis, né? Não é nada disso. Mas é que eu não ia aguentar, precisar falar que a pessoa ele tá mentindo. Falar, cara, para de fazer isso na minha frente, bicho. Não ia ser Mas bacana. talvez isso ia ser sensacional, porque assim, cada edição é diferente. Mas pensa uma pessoa que fala assim, que sabia, então o povo lá dentro ia se tremer, porque ele não ia, na hora de um jogo da Discord, você ia estar ali só olhando, ó. Aí, ó, mentindo, tá com deboche, aí, ó, tá feliz que o outro tá se ferrando. Cara, para uma leitura de jogo, para você, isso é perfeito. Acho que ele ia estar anos-luz na frente de todo mundo. Não, eu acho, duvido muito que ia ser cancelado. Mas não sei se aguentar, né? Porque é realmente, gente, 3 meses ali é puxado. É puxado, não, e acho que o principal, cara, é que toda hora você tá lá pensando assim, pelo menos eu acredito que eu estaria. Cara, a galera tá me vendo lá fora. Alguém em algum momento vai chegar aqui e vai falar, tipo, alguém vai, não, eu não vou ficar sabendo, mas alguém vai falar assim, tá vendo aquela conduta do Vitor? Não gostei. Ali ele foi arrogante. E a gente não tem controle disso, né, cara? Você fala um negócio bacana. Você passou o dia ouvindo a pessoa reclamar, você já está de saco cheio. Chegou na hora da edição, que é o que vai ao ar, mostra você. Não fala comigo. Só esse trechinho. Porque Nossa, assim, Amanda é quando a gente intolerante. entra lá, a gente está ciente que, cara, é a nossa vida. Não é que é uma mentira o que está passando. Eu falei, né? Mas aí entra naquele seu contexto. Mas por que eu falei? Não dá tempo de... Gente, são 20 pessoas, 24 horas para compactar isso. Então, assim, eles têm que contar uma história. E conforme as suas ações, vai ter a pessoa que é mais coitada, vai ter que ter um... Gente, é uma história, é que nem novela. Tem que ter o vilão, tem que ter a mocinha, tem que ter, né? Então, sabe onde você vai se encaixar ali. E sim, que nem o Henrique tá falando, BBB, ele é um experimento, né? Tem um livro muito... Agora você até tem um livro. Comecei a ler, eu li, acho que nenhum capítulo, mas ele é baseado num livro, ele é um experimento. Então, tudo que é feito lá, a gente passa por muitos psicólogos antes de entrar. E eles perguntam a mesma coisa, a mesma coisa. Então, assim, não sei se é para ver se tá inventando também, eu não sei. Legal. Então, quando eles sabem o tipo de, né, o tipo de prova que eu vou me dar, talvez melhor. Eles sabem tudo. Então, assim, é um jogo que eles querem ver você jogar, querem ver as suas fragilidades, querem ver você ir para cima. Às vezes você nem imaginava que você ia fazer tal coisa. Você fala, caramba, eu fiquei tantas horas numa prova de resistência, olha como eu sou boa, e você nem sabia. Então, te testam de todas as formas. Que eu falo, gente, que nem quem reclama que tá no monstro. Não vai. Falei esses dias, não vai. Cara, você acha que vai passar ileso? Pode ser que você pegue vários, pode ser que não. Aí vai estar lá dentro, reclama. Não vai. Não vai. Não, sabe? Você vai passar por coisas que, você não quer? Você não vai. É o preço, né? É o preço. O que vem depois. Se você não for cancelado ou cancelado, Mas pode às ser de vezes, até repente a quem está fama. sendo cancelado hoje está conseguindo construir as coisas, viu? Não é? É. De repente dá para fazer. Mas assim, como eu falei, eu no momento atual eu não iria. Eu não sei aí com... Mas enfim, quem sabe mais para frente, né? Não dá para falar. Amandinha, Não podemos dizer nunca. não podemos dizer nunca. Mas Você já tem minha alguma... torcida. Inclusive, só lembrando o pessoal que está aí no chat, para seguir a Amanda é fácil, galera. Vocês podem clicar aqui na setinha, aqui embaixo no canto superior esquerdo. Vai aparecer tanto meu nome quanto dela. É só seguir ela, você não precisa nem sair da live. Me sigam lá para eu passar vergonha, para ter meus desafios, para eu quebrar, ralar a cara na grama e o Vitor ir lá e analisar meu marido rindo da minha cara. Sim, sim, sim. Inclusive, Amandinha, você tem alguma consideração para deixar? Alguma dica para o pessoal? O momento é seu. Nada, só agradecer. Essa live é sua, né? São os seus ensinamentos. Eu fico muito feliz pelo convite.
Eu adoro, eu vou lá nos testes, eu faço, eu tenho muita curiosidade nisso, né? Nunca peguei para estudar mesmo, senão eu estaria mentindo. Mas eu gosto muito e eu acho fascinante você poder, né, ler as coisas dessa forma. Então, galera, me sigam lá. Quem não conhecia o Vitor também, cara, segue ele também, porque é muito legal os testezinhos, tudo, né? E olha, quando quiser, é só chamar que estamos aí. Tô vendo aqui, entrou meu irmão aqui. Eita. Maravilha. Maravilha, ó, vou te chamar qualquer dia pra gente fazer uma live comentando o BBB. Topa? Nossa, então, sabe o que eu fico pensando? Que eu faço meus comentários, né? E às vezes é bem assim, nossa, e aí eu reviro muito o olho. Por isso alguém falou esses dias, você entraria no novo reality? Eu falava, gente, eu ia revirar o olho o dia inteiro para as pessoas. Eu não ia ser um bom entretenimento. Eu acho que ia ser cancelada. Sim. Com Não certeza. Ó, sei porque... hoje em dia, como eu falei, eu suspeito de tudo. Eu acho que assim, qualquer coisa você. Opa, E dá cancelado. medo. E você percebe que a galera agora tá num desespero. A Nayara Azevedo saiu, ela já saía pedindo perdão, sabe? O desespero desse cancelamento tá. É lógico, gente, a gente vai errar. A Com gente certeza. vai errar. Aí cabe a gente querer consertar esse erro, querer aprender. Ou tô nem aí também, eu vou ser assim. Mas a galera já tá saindo tão desesperados, o medo de eu fui cancelada, porque acho que estão deixando de falar, de ser elas mesmas com esse medo. A retaliação está muito grande. Mas assim, existe o cancelamento, a gente fala muita merda e a gente está ali para aprender. Existe cancelamento sempre, vai existir. Antigamente era de outra forma, né? Mas eu acho que a gente está colocando uma máscara, assim, evitando o medo está sendo muito maior. Eu acho que talvez isso não está fazendo o BBB ser que nem era o raiz. Que eu falo, gente, eu com certeza tenho talvez muitas falas problemáticas lá em 2015. Cara, acho que todo mundo que era dessas edições ia. Gente, com certeza, não tem como você passar 80 dias num lugar e não ter uma fala infeliz. Sim. Não tem. Na vida, né? A gente acaba a fala, às vezes se corrige. Então, a minha dica também para vocês, quem querem começar, quem tem dificuldade, faça. Errou, continua. Se é o sonho, né, de trabalhar com isso, vai lá que é sucesso. Vai embora. E, pessoal, primeiramente, assim, antes de eu dar a mensagem final, Amanda, obrigado demais por participar daqui. Foi muito bacana, foi muito divertido. Agregou bastante. Obrigado mesmo, de verdade. E fica o convite aí para a próxima live para a gente fazer aí do BBB. Pode chamar. Já tá podcast. Que podcast comigo de 3 horas, gente. Que é o Faustão chora. O Faustão me liga e fala assim, ó, minha filha, tá pegando meu lugar. Não, mas fica tranquilo. Comigo não tem tempo ruim, a gente faz sem problema. Pessoal, agradecendo também todo mundo que esteve aqui presente, todo mundo que prestigiou. Muitíssimo obrigado. Lembrando vocês que a gente tem o nosso grupo do Poder da Comunicação. Essa live, os tópicos mais altos dela, se transformam num resumo e vão lá para o grupo do Telegram. O link está lá no meu perfil. Tem todas as lives que a gente fez. Eu faço um resumo, faço um mapa mental da live inteira, o que a gente falou, para que lado que a gente foi. Mas bota uns detalhes. Neste momento, mentiu. Não, neste momento, não quis se comprometer. Não, que isso, eu não descredibilizo ninguém. Que isso, pessoal. Mas enfim, obrigado mais uma vez. Lembrando todos que semana que vem a gente tem mais uma live do Poder da Comunicação. Obrigado, Amanda. Valeu, pessoal. Um beijo, gente. Beijão. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.